Sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia Catequese. Irei começar a fazer uma série de vídeos com a temática Onde está na Bíblia? Onde irei responder sobre as principais doutrinas católicas que muitos protestantes às vezes têm dúvidas e mostrarei onde está na Bíblia. E começaremos com o purgatório. Eu já fiz um vídeo bem pequeno sobre ele, mas agora farei um vídeo maior, com mais tempo, explicando onde está na Bíblia, o que é o purgatório, o que alguns padres da igreja falaram sobre o purgatório, e também fica até o final do vídeo, pois irei mostrar que uma grande santa teve a visão do purgatório, o que ela encontrou lá. Você vai se surpreender. Então, o purgatório, podemos chamar que é uma antessala do céu, onde pessoas que morreram já salvas irão purificar algum tipo de pecado. Elas não morreram com pecado mortal. Então, elas morreram com os pecados veniais e ela precisa ser purificado. Eu irei mostrar por que disso. Também está na Bíblia. Mas antes, compartilharei a tela aqui e mostrarei qual é o significado de purgatório de acordo com o catecismo. O catecismo, no parágrafo 1030, fala: os que morrem na graça da amizade de Deus, mas não de todos purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Parágrafo 1030. E o 1031 também vai nos mostrar o que é o do purgatório. A igreja chama de purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença, 622 e Trento, 623. A tradição da igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala do fogo purificador, pelo que diz respeito. Portanto, como eu falei, nos parágrafos 1030 e 1031, está falando sobre o purgatório, onde passaremos pelo esse fogo purificador para poder estarmos no céu. Agora, a gente tem que entender a definição de culpa e penas temporais. A culpa a gente paga pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas todo pecado tem uma pena, fica uma pena temporal. É esta que nós temos que purgá-las lá no purgatório. Eu irei mostrar aonde está isso na Bíblia também. A Escritura faz uma distinção entre culpa e pena. A culpa traz consigo uma pena eterna e irremediável, já que o pecado é uma ofensa a Deus, algo infinitamente grave. Deus perdoa essa culpa com o sacrifício infinitamente valioso do seu Filho Jesus. Mas as consequências do pecado, a pena temporal, podem permanecer e precisam ser purgadas com as boas obras de penitências e caridades. Em 1 Pedro 4,8: antes de tudo, mantendo entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Em Tiago 5,20: saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte. Ou seja, está falando do inferno. E fará desaparecer uma multidão dos pecados, que é aqui é o purgatório. Ora, como assim? Cobre uma multidão de pecados se o cristão já teve a culpa perdoada através do batismo? Trata-se aqui da pena e não da culpa. Então, como vimos aqui, a diferença de pena e culpa, temos lá em 1 Pedro 4,8 e em Tiago 5,20. Mas agora você deve se perguntar, mas eu preciso estar totalmente purificado para poder entrar no céu? É isso que queremos ver agora, em alguns trechos da Bíblia também. Em Apocalipse 22, versículo 14 fala: felizes aqueles que lavam as suas vestes, para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Isso aqui está bem claro. Precisamos estar lavados, totalmente puros, para poder ver, como a gente chama da visão beatífica, ou seja, ver Deus face a face. Também lá em Apocalipse 21, 27. Nela, nela, a Jerusalém Celeste, não entrará nada de profano nem ninguém que pratica abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, mais uma vez, precisamos estar totalmente puros para poder entrar no reino dos céus. Bom, agora nós iremos ver aonde na Bíblia vai fazer referência sobre o purgatório.
ou é este local que precisamos passar para purgar nossos pecados, que a gente chama de purgatório. Vamos começar com Mateus 5, 25 a 26. Diz lá: entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto ele está em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairá antes de terei pago ao último centavo. Aqui o próprio Cristo falando que essa prisão eterna, uma prisão eterna que não vai sair antes de pagar o seu pecado. É claro que ele está falando aqui da nossa alma, dos nossos pecados que precisamos purgar. E continuamos em 1 Coríntios de 11 a 15. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passado de alguma maneira através do fogo. Opa! Aqui também, mais uma vez, ele está falando de passarmos pelo fogo. É uma referência clara ao purgatório. Precisamos purgar esses pecados que ainda constam na gente, na nossa alma. Voltando a dizer, não é o pecado mortal. Continuamos, Mateus 12, 31 a 32. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, que é o pecado mortal. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Mas que perdão é esse aqui, nem no século vindouro? Aqui ele está falando do inferno. Então, esse é um pecado mortal, que não terá perdão, nem aqui nesta terra, nem no século vindouro. Ou seja, há uma condenação eterna, mas ele mesmo falou. Em outro pecado, contra o Filho do Homem, ele será perdoado. E aqui, claro, é um livro que não deuterocanônico, que não tem nas Bíblias protestantes, mas também fala claramente sobre o purgatório, que é 2 Macabeus 12, 43 a 46. Em seguida, organizou-se uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que oferecesse um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morreram piedosamente, era este um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Aqui os macabeus estão rezando para as pessoas que morreram, que estavam com algum tipo de falta, para que fossem esses pecados perdoados. Mais uma demonstração sobre o purgatório, a oração pelos mortos. É claro que aqui também é uma passagem que os protestantes não usam, mas mostramos aqui várias outras que ratifica o purgatório na Bíblia. E por último, irei mostrar uma grande santa que teve a visão do purgatório. Vou compartilhar mais uma vez a tela. Santa Faustina visitou o purgatório. Santa Faustina, uma rápida história dela, foi uma das maiores místicas do século XX, na Polônia, entre 1920. Ela teve muitas visões sobrenaturais de Jesus e de vários santos. Entre outras coisas, também recebeu o ensinamento da sua divina misericórdia. Vamos ao ponto que ela viu. Ela disse: vi um anjo da guarda que disse que eu seguisse. Isso aqui está lá no seu diário, no parágrafo 20. Escreveu no ano 1926. Em um momento me encontrei em um lugar nebuloso, cheio de fogo,
e havia ali uma multidão de almas sofrendo. Estas almas estavam orando com grande fervor, mas sem eficácia para elas mesmas. Somente nós podemos ajudá-las. Aqui ela está falando da igreja militante, que somos nós, que estamos vivos. As chamas que as queimavam não me tocavam. Meu anjo da guarda não me abandonou em nenhum momento. Perguntei a estas almas qual era o seu maior tormento, e me responderam de maneira unânime que o maior tormento era a saudade de Deus. Ela estava tão próxima, mas ao mesmo tempo distante. Então, se ali no purgatório o maior tormento deles era a saudade de Deus, imagina aqueles que estão no inferno. E ela continua. Vi a mãe de Deus, Nossa Senhora, que visitava as almas no purgatório. As almas as chamavam de estrela do mar. Ela dá a eles alívio. Desejava falar mais com elas. No entanto, meu anjo da guarda sinalizou para eu sair. Saímos daquele cárcere de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me disse, a voz de Deus, de Cristo, melhor dizendo. Minha misericórdia não deseja isso, mas a justiça o exige. A partir daquele momento, me uni estreitamente às almas que sofrem. É muito lindo, né? E muito profundo. Então, possamos orar pelas almas que estão no purgatório, fazer obras de caridade, pedir nas missas pelas almas do purgatório, porque, quem sabe, um dia, quando você morrer, você também vai precisar. Espero que tenha gostado desse vídeo, compartilhe, curta e se inscreva no canal para que possamos fazer mais vídeos desse tipo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Salve Maria e viva Cristo Rei!